Queridos, nós estamos na nossa série de exposições, pensando nessas declarações de Jesus. Jesus diz ao longo do Evangelho de João, organizou dentro da sua narrativa 7 momentos em que Jesus diz, eu sou, e ele aponta para um símbolo, ele aponta para alguma coisa que fala a respeito dele, alguma coisa que está conectada com a antiga aliança, mostrando que tudo aquilo que foi escrito no passado, que tudo aquilo que foi vivido pelo povo de Deus no passado, nada mais era do que uma sombra que apontava para Jesus. Todas as coisas culminam na pessoa de Cristo. E Jesus vai usar então 7 analogias, 7 pontos de contato em que ele aponta para o Antigo Testamento, dentro dessas ocasiões, para dizer, eu sou. Além destes momentos, Jesus simplesmente diz ao longo do relato também de João, mais 7 vezes, eu sou e ponto. Ele simplesmente diz, eu sou. Mas aqui nós estamos analisando essas 7 afirmações de Jesus, em que ele aponta para algum elemento que nos traz uma mostra um pouco maior do seu caráter, de quem ele é. Nós temos o desejo de conhecer a Jesus. Nós queremos saber quem é Jesus, porque à medida que nós conhecemos a Cristo, nós sabemos como nós podemos nos parecer com Ele. Jesus fez questão de se mostrar, de se revelar. Ele se revelou pelos atos da sua providência, ele se revelou pelos seus ensinamentos, mas ele também se revelou de maneira direta, explicando quem Ele é. E ao longo do relato de João, nós vemos estas explicações. Só podemos conhecer a Cristo porque Ele se quis dar a conhecer. Isso é fruto da sua bondade, isso é fruto da sua graça. Obviamente que nós, cada vez que ouvimos uma das declarações de Jesus, estamos conhecendo um pouco mais sobre Ele. As palavras, os ensinos, as figuras, todas as coisas que nós encontramos na Escritura vão mostrando um pouco mais de Jesus. Nós não podemos e nós não temos condições de conhecer a completude de Deus, a completude de Jesus. Porque se nós tivéssemos a capacidade humana de absorver o todo do conhecimento sobre quem é Deus, Deus deixaria de ser Deus. Nós somos seres finitos, nós somos seres limitados e temos acesso àquilo que Deus graciosamente quis revelar a nós a respeito do seu próprio caráter. Passaremos a eternidade toda aprendendo mais sobre quem é Deus, aprendendo mais sobre quem é Jesus e nunca esgotaremos o nosso entendimento de quem é Cristo, tamanha a sua grandiosidade, o seu poder, o seu amor e a sua misericórdia. Mas o Senhor, de maneira tão bondosa, se deu a conhecer também por meio de figuras. Nós falamos no nosso último encontro que Jesus usa uma conjunção, uma estrutura de frase que é muito estranha para o mundo de então. Ele usa a expressão ego eimi, o que parece algo muito estranho dentro da linguagem, dentro do grego da época. As duas palavras significam a mesma coisa. Ego significa eu sou, eimi significa eu sou. E Jesus usa uma dupla redundância, falando eu sou, porque isso está apontando também para o Antigo Testamento. Quando Deus se revela a Moisés, quando Moisés pergunta a Deus o seu nome, Deus diz a ele, eu sou o que sou. E quando este texto do hebraico foi traduzido para o grego, os tradutores escolheram essa forma de traduzir, usando essa dupla forma de dizer eu sou. Então, quando nós vemos Deus se apresentando em Êxodo, esse texto seria traduzido por ego eimi. E quando Jesus então vai usar estas analogias, ele primeiro diz, eu sou, eu sou. Eu sou aquele do passado. Eu sou da mesma essência daquele que se revelou a Moisés no Alto do Sinai. Jesus está afirmando para si mesmo e afirmando diante dos outros que ele é o próprio Deus. E aqui, queridos, nós estamos diante de uma afirmação que nos coloca numa necessidade de resposta. Ao longo de toda a história, muitos filósofos, teólogos filósofos, cunharam uma forma de nós entendermos este dilema de quem é Deus, ou melhor, de quem é Cristo. Diante dessas afirmações que Jesus faz a respeito de si mesmo, que apontam para a sua divindade, muitas pessoas trouxeram aquilo que ficou conhecido como o trilema. Ficou mais conhecido ainda na boca de C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, do livro Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis vai apontar esse trilema de que se Jesus diz que é Deus, só tem 3 possibilidades. Ou ele é mentiroso, ou ele é um louco,
ou ele é Deus. Se Jesus sabe que não é Deus e diz que é Deus, então ele é mentiroso. Se Jesus não é Deus, mas acha que é Deus, então ele é um louco, ele é um lunático, como qualquer um, tem que ficar em algum lugar bem guardado e sendo tratado como alguém que diz: eu sou Napoleão Bonaparte. Mas se Jesus não é nem louco, nem lunático, nem mentiroso, Jesus só pode ser aquilo que ele diz ser. Jesus é Deus. Portanto, diante desse trilema, nós precisamos dar uma resposta. Quem Jesus é? Nós o consideramos apenas um grande mestre da moral, mas Jesus não pode ser um grande mestre da moral se ele for mentiroso ou louco. Jesus é Deus. E diante dessa afirmação que ele mesmo faz de si mesmo, a nossa resposta tem que ser ou rejeitá-lo ou abraçá-lo como Deus. E aqui nós vemos, mais uma vez, João usando os seus argumentos, usando aqui agora as expressões de Jesus, dizendo: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. João vai usar isso 7 vezes para mais uma vez enfatizar a divindade de Jesus. Assim como ao longo do seu evangelho, ele fala de 7 milagres feitos por Jesus, e ele mesmo vai terminar o seu evangelho dizendo que Jesus fez muitos outros milagres, mas os que foram registrados têm o propósito de que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. João é claro, João não é um repórter imparcial, João é totalmente parcial. Ele diz: tudo o que eu estou contando é para que você saiba que Jesus é o Filho de Deus e tenha vida em seu nome. Assim, essas declarações que João traz também afirmam a divindade de Jesus. Então nós vamos ver hoje uma dessas 7 declarações, são 7, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, em João capítulo 10, eu sou o bom pastor também, em João capítulo 10, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus diz isso em João capítulo 11, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso está em João capítulo 14, e a última dessas asseverações de Jesus sobre o seu próprio caráter está em João capítulo 15, onde ele diz: eu sou a videira verdadeira. Hoje nós vamos pensar aí nessa segunda expressão de Jesus, essa segunda figura que ele aponta: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, o verso 12, nos traz este texto, que diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais uma vez, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, diante desta declaração de Jesus, é importante nós pensarmos o contexto no qual Jesus disse isso. Quando nós vimos no nosso último encontro, Jesus falando: eu sou o pão da vida, ele apontou para o maná que caía dos céus, dizendo: eu sou o suprimento que veio dos céus. Eu sou aquele que de fato sacia a fome, mas não meramente a fome humana, a fome material, a fome por coisas. Eu sou aquele que sacia a fome existencial, o senso de propósito, o desejo de fato viver uma vida que vale a pena, uma vida que é real. Essa vida só pode ser conhecida no suprimento que vem em nos alimentarmos de Jesus. Mas agora nós estamos diante de mais uma das declarações de Jesus, em que neste contexto, nós vemos no capítulo 7, que isso acontece durante a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. O povo de Israel tinha 3 grandes festas que celebravam todos os anos. A famosa festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita, que acontecia 50 dias após o tempo da Páscoa, e a festa dos tabernáculos, que celebrava a saída do povo de Deus do Egito rumo à terra prometida, e que durante esse tempo de 40 anos, eles moravam em barracas. Então essa celebração acontecia todos os anos. E o capítulo 7 vai nos dizer que Jesus está ali durante esta festa dos tabernáculos. Há uma quebra na narrativa aqui, no finalzinho do capítulo 7, o verso 53, esse aqui é um verso que algumas pessoas que trabalham com projeção nos cultos, colocam no final do culto, aí, João 7, 53, que diz: então, cada um foi para sua casa. Colocam isso no final do culto, para as pessoas poderem ir embora.
E aí depois do capítulo 8, do verso 1 até o verso 11, nós temos a famosa história da mulher adúltera, aquela que Jesus perdoa os pecados, diz, vá em paz, não peques mais. A grande questão, queridos, é que hoje nós temos uma certa segurança em dizer que do versículo 53 do capítulo 7 até o versículo 11 do capítulo 8, esse texto não é encontrado nos originais. Ou seja, essa é uma adição posterior, que ficou conhecida ao longo da história e em algum momento algum escriba colocou isso. Os manuscritos mais antigos não apresentam este texto. Aqueles que comentaram os livros bíblicos, aqueles que comentaram o livro de João, por exemplo, não comentam esse texto porque ele não estava nos manuscritos mais antigos. Ao longo da história, esse trecho aqui, essa história da mulher adúltera, foi passando, foi para o livro de Lucas, ficou entre o livro de Lucas e o livro de João. Encontramos alguns manuscritos em que esse texto está literalmente costurado dentro do texto majoritário, mostrando que este provavelmente é um texto que era muito conhecido à época, um texto que possivelmente de fato aconteceu, mas que nenhum dos evangelistas registrou de próprio punho e posteriormente alguém colocou este texto ali. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós lemos o texto e pulamos esta porção, o texto fica mais fluido. Dá para entender que há uma continuação de ideias. Porque Jesus está dentro do templo, durante a festa dos tabernáculos, conversando com algumas pessoas. De repente parece que a história muda e ele vai para um outro lugar, onde ele escreve no chão e acontece essa cena. E depois ele volta para o templo, ele está de novo dentro do templo e fala mais coisas. Então Jesus está aqui, e o texto nos mostra isso de maneira clara no versículo 20 do capítulo 8, verso 8 diz que Jesus proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocava as ofertas. Jesus está dentro do templo, no lugar onde ficavam os gasofiláceos, nome bonito, né? O trocinho que põe a oferta, os gasofiláceos. A tradição nos conta que neste lugar ficavam 13 destes gasofiláceos, que eles tinham forma de uma trombeta. E aí cada um desses gasofiláceos tinha um propósito, que era para a manutenção do templo. Um para poder ter mais lenha, outro era para poder ter mais azeite. Então era para inúmeras situações, os que vinham para cultuar ao Senhor também poderiam ofertar neste lugar. E estas urnas de coleta ficavam no lugar que era chamado de o Pátio das Mulheres. Pátio das Mulheres. Quando nós vemos as maquetes dos templos, do templo antigo, né, o templo de Herodes, o segundo templo, nós vemos que havia uma grande esplanada, onde havia um trânsito comum de todas as pessoas, judeus e gentios podiam andar por ali, o que era conhecido também como o Pátio dos Gentios, ou o Pátio das Nações, mas depois eles passavam para um lugar que era mais restrito, e ali só os judeus poderiam ficar. Nesse lugar que era chamado de o Pátio das Mulheres, tanto judeus convertidos, gentios que foram convertidos ao judaísmo, quanto homens e mulheres podiam estar. Por isso que é ali que ficava o lugar das ofertas. Era onde todo mundo tinha acesso. Para além dali, tinha um lugar onde só os homens poderiam ir. Para além dali, tinha um lugar onde só os sacerdotes ou os levitas poderiam ir. E para além dali, no famoso lugar que é chamado de Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia chegar. Veja que o negócio era bem burocrático, né? Bem dividido. E o texto nos diz que Jesus está dentro do templo, durante a festa dos tabernáculos, cercado de todos os tipos de pessoas, e ali ele profere essas palavras: eu sou a luz do mundo. A história também nos conta que durante a festa dos tabernáculos, os judeus tinham o costume de acender vários candelabros no pátio das mulheres. A ideia é que eles se lembrassem que enquanto estavam saindo do Egito rumo à terra prometida, durante a noite vinha sobre eles uma coluna de fogo que dirigia os seus passos. Pensa, faz essa figura na sua cabeça. Não tinha luz elétrica. A cidade estava toda escura, mas durante os dias da festa, o templo emanava luz, e era muita luz. E é neste lugar, neste ponto, durante esta festa, que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. No Antigo Testamento havia a luz para Israel, que guiava os passos de Israel, do cativeiro para a terra prometida. E Jesus vai dizer: eu sou a luz, mas não só para Israel, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz dos judeus, eu sou a luz dos gentios, eu sou aquele
que aponta o caminho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos profecias a respeito do Messias como sendo luz. Isaías 42 vai nos falar isso, do versículo 5 em diante, que Deus levantaria o seu servo e ele seria luz para as nações, luz para os gentios, ele tiraria muitos da escuridão. Então é nesse tempo que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus está apontando para aquele símbolo do Antigo Testamento, dizendo: este símbolo falava de mim. Aquilo que vocês, ao longo de toda a história, viveram, celebraram, ensinaram aos seus filhos, tudo isso aponta, e o seu cumprimento está aqui diante de vocês hoje. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que guia do cativeiro para a promessa. Eu sou aquele que guia em todo o tempo. Querido, sabe que nós somos muito dependentes da luz. Você já parou para pensar que nós não enxergamos coisas? Nós não enxergamos coisas. Nós enxergamos a luz que as coisas refletem. Quando você está me vendo, você não está me vendo. Você está vendo a luz que está refletindo em mim. Se a gente trocasse essas luzes todas e colocasse uma luz vermelha, você ia me ver avermelhado. Verde, a mesma coisa. Primeiro que todo mundo ia ficar muito cansado, né? Ia ficar com o olho assim: o que a gente está fazendo nesse lugar colorido? Porque nós enxergamos a luz. Nós precisamos de luz para enxergar. Em um lugar muito escuro, não sei se você já teve a oportunidade de, no interior, bem interior, onde não tem, um lugar assim bem distante, onde não tem postes, onde não tem a luz da lua, numa noite escura, tentar andar. É horrível, não é? Às vezes a gente acorda de madrugada, está tudo escuro, para tomar um copo d'água. Por mais que a gente conheça a casa, sai trupicando, chuta o gato, chuta o cachorro, chuta a beiradinha de um móvel, grita um glória a Deus, né? Nós precisamos de luz, porque a luz expõe caminho, a luz expõe verdade, a luz mostra o que as coisas de fato são. Se nós estivéssemos aqui com esse lugar todo escuro, e você nunca tivesse me visto, e eu dissesse para você: eu sou um japonês de 2 metros de altura, bombado e cabeludo, você não ia ter como saber se eu estou falando a verdade ou não. Mas com a luz acesa, a verdade se mostra. Nós precisamos de luz para nos guiar. Nós precisamos de luz para enxergar. E Jesus é a luz do mundo, a luz para nós. É por meio de Jesus que nós enxergamos a vida como ela é e como ela deveria ser. É Jesus que nos dá condições de entender a vida, de entender o mundo, de entender qual é o nosso problema, de entender qual é o problema do mundo no qual nós estamos. Nós só podemos enxergar a verdade quando esta verdade é iluminada por Cristo. Porque se nós não tivermos a luz de Cristo, nós vamos buscar alguma outra coisa que nos ilumine. Nós vamos buscar alguma outra coisa que nos diga o que é a verdade. E ao longo de toda a história, as pessoas têm buscado se apegar a coisas que dizem: não, a verdade é isso. Inclusive, há alguns séculos, naquilo que ficou conhecido como iluminismo. Quando se voltava às fontes, uma tentativa de ver se com a ciência, com a filosofia, se com os conhecimentos humanos, se chegaria a uma verdade objetiva, uma verdade verdadeira, tentando-se inclusive desprezar a religião. Nós não podemos enxergar a verdade, senão por meio daquele que é a verdadeira luz. Aquele que não distorce a realidade. Aquele que mostra a verdade de maneira objetiva e de maneira completa. Jesus nos mostra a verdade, em primeiro lugar, de quem é Deus. Nós queremos conhecer a Deus. Nós queremos ver a Deus. Moisés pediu no alto do Sinai: Senhor, eu quero ver o teu rosto. Eu quero ver a tua glória. E Deus disse: Moisés, você não pode. Ninguém pode ver o meu rosto sem ser consumido. Moisés não pôde ver a glória de Deus. Não pôde ver a face de Deus. Já falamos isso em outro momento, que na mentalidade hebraica, a ideia de conceitos subjetivos não faz muito sentido. Então, quando nós falamos de glória no Antigo Testamento, sempre é associado à luz. Sempre é associado a algo que brilha. Glória é algo brilhoso e brilhante. E Moisés disse: Senhor, eu quero ver o teu brilho. E Moisés não pôde ver. Mas o texto de Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3,
O autor diz que no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E no verso 3 ele diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Para mim esse é um dos textos mais lindos da Escritura. Em Cristo nós vemos a face de Deus. Em Cristo nós vemos quem Deus é. Moisés não podia contemplar a face de Deus sem ser consumido. Mas na pessoa de Cristo, na face de Cristo, nós vemos Deus face a face. E nós não somos consumidos. E por que não somos consumidos? Porque Ele foi consumido em nosso lugar. Ele recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele abriu pelo seu sangue um novo e vivo caminho, um acesso ao trono da graça do Pai, de forma que nós somos recebidos por Deus. Nós podemos falar e Deus nos ouve. Deus fala e nós ouvimos. Na pessoa de Cristo, nós vemos quem Deus é, o que Deus faz, como Deus age, como Deus se move. Tem uma frase que eu gosto de repetir, que eu ouvi uma vez de certo pastor, que ele dizia que na face de Cristo nós vemos quem Deus é e quem o homem deveria ser. Jesus é a mostra do que é que nós fomos criados para ser, a imagem e a semelhança de Deus. Desde a queda, nós não conseguimos mostrar a Deus de uma maneira clara. Desde a queda, os nossos caminhos são imperfeitos, a nossa bondade é imperfeita, a nossa generosidade é imperfeita, a nossa justiça é imperfeita. Mas na pessoa de Cristo, nós vemos o Deus perfeito, bondoso e justo, agindo, se movendo, falando, tocando, curando, mudando situações. Jesus nos mostra Deus. Jesus nos torna claro quem é Deus. Mas não só isso. Há uma promessa. Se de um lado nós temos a declaração, eu sou a luz do mundo. Do outro lado nós vemos Jesus também nos dando uma promessa, ainda em João capítulo 8, no versículo 12. Jesus disse que quem me segue nunca andará em trevas. Porque se por um lado Jesus ilumina quem é Deus diante dos nossos olhos, por outro Jesus também nos mostra caminho, direção. Assim como aquela coluna de fogo no Antigo Testamento apontava para o caminho a se seguir, Jesus é quem aponta a verdade para nós, o caminho para nós. É por meio de Jesus que nós podemos andar, e a palavra andar aqui, em todo o Novo Testamento, sempre é entendida como viver, como a caminhada da vida. Jesus é esse que nos dá significado, direção, sentido. Jesus ilumina os nossos olhos para reconhecermos as armadilhas da vida. Jesus nos mostra quando nós vamos tropeçar. Jesus nos mostra, inclusive, os caminhos que conduzem à paz, à vida. Muitas pessoas querem respostas mágicas, dizendo, você vai para tal lugar, você vai para tal emprego, você vai casar com tal pessoa, e ficam procurando de um lugar e em outro, pessoas que digam especificamente, de maneira assertiva, o que eles querem ou devem fazer com as suas vidas. Mas o que Jesus nos faz, o que Jesus nos mostra, são os princípios pelos quais nós podemos julgar a vida. Jesus nos mostra a realidade de quem é Deus, de quem somos nós, do que está errado com esse mundo, de forma que agora nós podemos pensar, nós podemos julgar as coisas através da luz de Cristo. Nós olhamos situação a situação e à luz daquilo que o Senhor nos ensina, podemos dizer, esse é um caminho de paz, esse é um caminho de mal. Não precisamos ser tutelados por alguém que nos diga em todo o tempo cada decisão que nós devemos tomar, como se nós não pudéssemos tomar essas decisões. Não, o Senhor nos dá a capacidade de julgar a vida à luz de Cristo. Por isso, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós conhecemos a vontade de Jesus. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais conhecemos a vida. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais conhecemos a nós mesmos. E entendemos o que está errado conosco.
e entendemos como nos transformar em mais parecidos com quem Cristo é, e vivemos de fato neste sentido, nesta luz. Veja, Pedro vai nos dizer na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 3, que o seu divino poder nos deu tudo do que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, aquele que nos chamou para a sua luz. É por meio do divino poder de Deus, é por meio da luz de Cristo, que nós temos tudo o que nós precisamos para a vida e para a espiritualidade, para a piedade, para conhecer a Deus. Tudo isso está exposto na face de Cristo. Mas veja, isso não é para todo mundo. Esta revelação não está acessível a todo mundo. Jesus diz de uma maneira muito clara: quem me segue, quem me segue, quem tem comigo um relacionamento, esse não anda na escuridão. Quem caminha comigo, quem é dirigido por mim, como aquele que diz: o Senhor é o meu pastor. E quando nós usamos essa expressão pastor fala de direção. Eu só posso dizer que o Senhor é o meu pastor se eu me coloco como ovelha. E ovelha ouve, ovelha segue, ovelha é dirigida às águas de descanso, aos pastos verdejantes. Mas ainda que por vale de trevas e morte, a ovelha caminha sem medo, porque tu estás comigo, diz o Salmo 23. O Senhor nos guia, mas nos guia num caminho de relacionamento com Ele. Não dá para ter o caminho de Deus sem um relacionamento com Deus. A Bíblia não é um conjunto de regrinhas. É muito comum quando as pessoas se convertem, procuram um pastor ou líder e falam: e aí, me diz, o que pode e o que não pode fazer? A vida cristã não é um conjunto de regras. A vida cristã é uma pessoa. A vida cristã é um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. E à medida que o conhecemos como viver. Sabemos como viver. Jesus diz que aquele que o segue, então este não anda em trevas. Jesus nos faz então um convite que é duplo. Bom, em primeiro lugar o convite é: vem e me segue. Como inúmeras vezes nós vemos Jesus nos evangelhos dizendo: vem, me segue, vem após mim, me siga. E ao longo de toda a história do cristianismo, desde a encarnação de Jesus, o que nós vemos são respostas a este clamor de Jesus. A primeira resposta pode ser: seguirei. Mas a resposta mais comumente ouvida é: não. Eu quero continuar a seguir os meus próprios caminhos, a minha própria vontade. Ainda que não se fale isso com a boca, se fala isso com a vida. Jesus nos chama a caminhar com Ele. Nós conhecemos um texto, isso é conhecido não só por evangélicos, não só por cristãos, é conhecido por todo mundo. O famoso João 3,16, né? Você conhece o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você conhece o texto, mas a gente tem que ler o texto inteiro. E Jesus diz em João capítulo 3, verso 16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E Jesus continua dizendo: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aquele que é salvo, aquele que tem Cristo como seu Senhor, aquele que recebe a Cristo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, para que estes que nele crê não pereçam, mas tenham a vida, porque outrora nós estávamos de fato condenados.
Nós éramos treva. Nós não só estávamos nas trevas, nós éramos trevas. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Ele diz então, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Reconhecer Cristo como sendo a luz e aceitar o convite de chegar até este que é a luz, é aceitar o convite de andar na luz, de ter os seus caminhos expostos, de buscar conhecer como a vida funciona aos olhos do Senhor, o que de fato agrada ao Senhor. Outrora nós estávamos nessa postura, nós éramos trevas, nós estávamos distantes, mas como o Mateus leu no início do culto, por meio de Jesus, nós fomos transportados do império das trevas e colocados no reino do seu Filho amado. O contrário de trevas é reino de Deus. O contrário de trevas é caminhar juntamente com o próprio Filho de Deus. Então o convite de Jesus, em primeiro lugar, é esse: venha, me siga, venha ver quem Deus é, venha andar na luz, venha caminhar comigo. Como ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. Mas ele não para por aí, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O chamado de Jesus não é só para que a gente tenha uma religião, para que a gente tenha um lugar para onde ir aos domingos. O chamado de Jesus é para uma caminhada constante e diária com Ele, onde nós somos irrigados por sua vida e ensinados pelo seu ensino. Jesus nos chama, em primeiro lugar, a andar na luz, juntamente com Ele. Mas Jesus também nos chama, e é com isso que eu encerro, em Mateus capítulo 5, a sermos luz. O Senhor nos dá a capacidade de ser luz. Já parou para pensar que coisa absurda é essa? O Cristo que diz, eu sou a luz do mundo, é o Cristo que diz, eu dou a vocês condições de vocês serem luz do mundo. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versos 14 em diante, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, diz Jesus, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Jesus é a luz, e por meio de Jesus, nós nos tornamos luz nesse mundo. Jesus é luz como o sol é luz, em que ele emite luz própria. Nós somos luz como a lua é luz. Nós refletimos a luz de Jesus. Nós apontamos, como diz o texto, para o Pai. E nós manifestamos essa luz, nos diz Jesus, por meio das nossas boas obras, vivendo, existindo, sendo justos, sendo generosos, mostrando a luz de Deus à medida em que as pessoas veem a luz que brilha em nós. Pensou que coisa linda, gente? Quando alguém perguntar para você, olha, eu sei que Deus é generoso, mas como eu posso enxergar a generosidade de Deus? Já pensou se a gente pudesse, se a gente tivesse a audácia de dizer, é só olhar para a minha vida. Veja o quanto eu sou generoso. Essa generosidade é só um brilhinho perto daquele que é verdadeiramente generoso. Eu só posso ser generoso porque eu recebi da generosidade dele. Quando as pessoas olhassem para nós e dissessem como você é bondoso, você vai poder dizer, eu só posso ser bom porque eu sirvo a um Deus que é bom. E se você acha que isso é ser bom, imagine quando você conhecer aquele que é todo bom. Ter a nossa luz brilhando fala disso, de um testemunho vivo, de uma vida que espelha e que resplandece a glória do Deus que é bom, que é justo, que é generoso, que é perdoador. Por isso, quando eu deixo de perdoar, estou ofuscando a luz do Senhor que brilha em mim. Quando eu deixo de ser bondoso, quando eu deixo de ser generoso, eu não estou só
fazendo um ato errado para com alguém. Estou impedindo de que esse mundo veja a luz de Deus que brilha por mim, através de mim. Por isso nós somos desafiados a caminhar com Jesus. E nessa caminhada, sermos moldados e transformados por Jesus. E que dia após dia, brilhe em nós essa luz de Jesus. Não para que o nosso nome seja famoso, não para que as pessoas nos aplaudam, mas o texto nos diz de maneira clara, para que ao contemplarem as nossas boas obras, o Pai que está nos céus seja glorificado, seja feito brilhante, seja visto como brilhante. Jesus te dá a graça de poder caminhar na luz. Jesus te convida nessa noite, vem caminhar na luz. E à medida que nós nos relacionamos com Ele, o Senhor nos dá a graça de brilharmos nesse mundo e de sermos luz em meio à escuridão, de maneira particular, de maneira coletiva, mostrando a graça do Senhor em tantos ambientes onde o Senhor nos tem colocado. A título de conclusão, diante da revelação de quem Jesus é, qual é a sua resposta? Diante da apresentação da divindade de Cristo, qual é a sua resposta? Como você responde ao fato de Jesus ser Deus? Você o encara como Deus? Você encara como um mentiroso? Você encara como louco? E reconhecendo que Ele é Deus, quais são os próximos passos? Você se rende a Ele e diz: Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é luz, ilumina o meu caminho, aponta o meu caminho. Assim como nos diz o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Como nos diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. É Ele quem aponta o caminho de luz. Qual é a nossa resposta diante daquele que nos chama? Vem e me segue, porque aquele que me segue jamais andará em trevas, viverá na luz da vida. Segundo lugar, tão importante quanto reconhecer que Jesus é a luz, é reconhecer aquilo que Ele deixa claro, é reconhecer aquilo que Ele ilumina. E a segunda pergunta então é: você tem seguido Jesus de perto? Você tem olhado para o mundo por meio da luz que Jesus é? E por último, queridos, você tem sido luz na vida de outros? As pessoas têm visto a glória de Deus através do seu viver diário? Diante dessa reflexão pessoal, só nos resta orar. Seja orar para que o Senhor nos traga para a sua luz. Seja orar para que o Senhor nos dê a graça de enxergar a luz que Ele está brilhando nos nossos caminhos, de enxergar por onde ir, porque tudo que nós precisamos conhecer para viver, para decidir, para ser completo, para entender e para se tornar claro o nosso propósito, tudo que nós precisamos, só pode ser iluminado num relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Talvez nessa noite você precisa orar dizendo: Senhor, que eu enxergue aonde o Senhor está brilhando e que eu viva a luz daquilo que o Senhor mostra como verdade. Ou talvez nessa noite a sua oração tem que ser: Senhor, eu sei que o Senhor é a luz, eu tenho buscado viver nesta luz, mas que o Senhor me faça como um luzeiro nesse mundo, que lá na minha casa, Senhor, onde ainda não te enxergam, que vejam a sua luz em mim, que lá no meu trabalho, Senhor, onde ainda está escuro, onde ainda habita trevas, Senhor, que por meio de mim chegue a luz, que a luz do Senhor chegue lá em casa, lá na faculdade, lá na vizinhança, lá entre os meus, que onde quer que eu vá iluminando o caminho de outras pessoas, para que essas pessoas conheçam a fonte da verdadeira luz, que essa lua aponte para o verdadeiro sol, o sol da justiça, aquele que foi prometido, aquele que se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a luz do mundo. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.